Dr. Pedro Boareto já está aqui com o seu aparato de frio, porque o homem falou que hoje a sensação está pior do que ontem. Bom dia, doutor. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da FM Raízes. Marquinhos, aproveitando essa questão do frio, do meu lado. você sabe me dizer se as academias voltadas a atividades físicas em Capivari estão fechadas? Não, tá não. Aí tem uma certa pessoa aí que vivia postando foto logo cedo na academia e esses dias eu não tô vendo nada. Será que aconteceu alguma coisa? Será que fechou? Não tá dando mais nem de moto mais. Então, rapaz, tô achando estranho, viu? Mudou o horário. Porque sabe que motociclista é motociclista, motoqueiro é motoqueiro, né? Exatamente. Não, minha moto é só para transporte de casa até a rádio. Doutor, brincadeiras à partes, hoje vamos tratar sobre o que na sua participação nessa quinta-feira? Tony, Marquinhos, ouvintes, internautas. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais da questão da pensão alimentícia. Sabemos que é um tema que desperta uma grande curiosidade nas pessoas, principalmente daqueles que necessitam do pagamento dessa pensão para a criação dos seus filhos. E a grande questão hoje que nós trazemos é com relação ao aumento e diminuição do valor da pensão. Quando ocorre e quando pode, as partes envolvidas na questão, tanto quem paga quanto quem recebe, pode pleitear em juízo esse aumento ou essa redução. Essa é a nossa discussão de hoje. Eu começo dizendo que o importante é que quem recebe pensão ou quem paga a pensão alimentícia, é muito importante que elas tenham em mãos o termo de fixação dos alimentos, ou seja, a decisão judicial que estabeleceu o valor da pensão alimentícia. Esse documento é de suma importância para que as pessoas possam tanto cobrar os alimentos, quanto ingressarem com novas demandas no sentido de redução e aumento. Nós sabemos que, como já mencionado aqui anteriormente, a pensão alimentícia geralmente ela é fixada com base em uma porcentagem do salário mínimo, até para que a parte tenha um reajuste anualmente desse valor da pensão. Antigamente, o judiciário estabelecia a pensão com base numa porcentagem do salário. Só que com o passar dos anos, o salário se mantinha praticamente o mesmo e a pensão ela ficava muito defasada, ou seja, o valor ficava muito abaixo. E aí, para tentar buscar um equilíbrio nessa situação, estabeleceram aí a questão da fixação com base no salário mínimo. Agora, quando que pode realmente aumentar a pensão alimentícia? Quando que é possível um pedido de aumento de pensão alimentícia? E quando é possível um pedido de redução de pensão alimentícia? Tudo está muito voltado à questão da possibilidade e o aumento da capacidade de quem paga ou a redução da capacidade de quem paga, como também com relação à necessidade de quem recebe. A gente sabe que criança, quem recebe, que é a criança, a mãe ou o pai recebem a pensão em nome da criança. Quem recebe é considerado pouco, quem paga é demais, né? Exatamente. Mas quem recebe acaba sempre precisando mais. Mas existem algumas situações excepcionais, como no caso de doença grave ou alguma necessidade devidamente comprovada, que essa pensão ela pode ter um aumento. Ou seja, aquela criança já recebe mensalmente um valor determinado, mas por uma necessidade, de repente, por uma doença, acaba tendo que fazer um tratamento ou algo que fique muito mais caro, o custo aumente de uma forma demasiada que não existia previsão para aquilo. Então, essa é uma possibilidade de aumento de pensão alimentícia. Outra possibilidade de aumento de pensão alimentícia é com relação aos rendimentos de quem paga. Quando há, efetivamente comprovado, um aumento de capacidade de quem paga a pensão, ou seja, é transferido para uma outra empresa, ou de repente é promovido e tem um ganho muito maior, pode
e a pensão não é fixada com base no salário daquela pessoa, e sim com base no salário mínimo, pode sim existir uma demanda, né, uma ação judicial, que nós chamamos de revisional de alimentos, onde a parte solicita ao Poder Judiciário, comprovando que houve um aumento da capacidade de quem paga, esse aumento no valor da pensão alimentícia. Doutor, hoje, até agora o senhor explanou com relação àquela pessoa que tem o seu registro, que tem a sua comprovação de renda. Mas hoje o mercado de trabalho, principalmente depois da pandemia, mudou muito com relação àquelas pessoas que são autônomas e também aquelas pessoas que começaram a prestar serviço como PJ. Como que funciona nessa questão da pessoa autônoma para ter esse reajuste na pensão? Muito boa pergunta, Tony. Nesses casos, existem algumas questões que a gente precisa observar. Tudo envolve a comprovação do aumento da capacidade. E como nós fazemos isso? Quando a pessoa é empregada, isso fica fácil porque com o simples ofício, a empregadora já consegue comprovar quanto ganhava e quanto passou a ganhar. Agora, nesses casos do autônomo ou da pessoa jurídica, isso é um pouco mais dificultoso, mas também existe uma possibilidade de comprovação. Na pessoa jurídica, se houver comprovação de que ela presta serviço para várias empresas, pode também postular em juízo a quebra do sigilo bancário do responsável por essa PJ, que é, de repente, quem vai pagar essa pensão alimentícia, para que comprove efetivamente quanto que ela vem recebendo e se aquele valor não faz jus já a um reajuste da pensão alimentícia. Isso na PJ. No autônomo é um pouco mais difícil, muito embora possa até também requerer a questão da quebra de sigilo bancário ou até mesmo questões de envolvendo gastos com cartão de crédito, e tudo isso também demonstraria que o valor percebido é bem maior do que o alegado. Nós sabemos que existem outras formas também que essas são um pouco mais tranquilas, porque, Tony, Marquinhos, ouvintes e internautas, é muito comum a pessoa que paga mencionar: mas eu não tenho condições, eu estou numa situação muito difícil. Mas aí você vai para a famosa rede social. Aí lá você se depara com uma outra realidade. Aí lá é restaurantes, né, quase que todos os finais de semana, viagens, roupas novas, aquisições de roupas. E será mesmo que quem não tem condição consegue viajar tanto, consegue comprar tanto, ou até mesmo consegue constantemente frequentar lugares como bares e restaurantes? Neste caso, não precisa nem da quebra do sigilo bancário. Exatamente. Aí, a pessoa própria está gerando provas contra si. contra ela. Agora, nesse caso aí, seria para aumento da pensão, certo? E quando se pede a redução? Porque o que acontece? Às vezes a gente fica sabendo de casos de pessoas que tiveram um certo relacionamento lá atrás, tiveram um filho, acabaram se separando. E de repente constitui-se uma outra família, tem outros filhos. Ela pode utilizar esse fato de que agora ela também tem esses outros filhos para poder pedir a redução? Também excelente pergunta, Marquinhos. Na verdade, não. Como? O que o Poder Judiciário ele entende? Já era de conhecimento dessa pessoa um gasto com esse filho que já existia. Uhum. O fato de contrair novo casamento e novos filhos não é justificativa para redução de pensão alimentícia. Simplesmente, olha, casei, tenho um outro filho, então quero reduzir. Quero pagar, ao invés de pagar 33%, eu quero pagar 20%. Uhum. Né? Porque eu tenho que sustentar o Poder outro, equilibrar, né? para poder equilibrar a relação. Uhum. Isso por si só não é condição de diminuição de pensão alimentícia. E aí o outro lado acaba... A redução da pensão alimentícia, ela está relacionada principalmente com a capacidade financeira. Então a prova nesses casos, ela precisa ser muito bem produzida de que, olha, eu estou pagando um valor X para um filho que já existia, mas Está faltando para está faltando muito
para os outros. Muito embora, como eu disse, a prova tem que ser muito bem produzida, porque o judiciário entende dessa forma. Mas você já tinha conhecimento da necessidade de um filho. Sim. Aí foi, de repente, já sabendo, teve um novo relacionamento e teve mais um filho, né? Então o Poder Judiciário tem exigido muito na questão de prova nesses casos. É possível? É, mas precisa efetivamente comprovar que a necessidade dessa redução. Simplesmente alegar que, olha, eu tenho um novo filho e uma nova família e quero reduzir, isso não é justificativo. Ah, doutor, mas já tenho um filho que eu pago pensão, mas descobri mais 2 outros que estavam perdidos aí no mundo. E agora as mães entraram com o pedido da pensão. Mas eu já pago 300 pro que eu sabia. Eu vou dividir o valor desses 300, R$100 para cada um? Na verdade, não. Se não comprovar efetivamente a necessidade de redução, ele dificilmente vai conseguir reduzir esses R$300. Se essas novas genitoras ingressarem com as ações, né, desses 2 novos filhos, ele vai ter um valor fixado para cada um dos filhos e vai ter uma grande dificuldade para comprovar que não consegue suportar todo o pagamento desses alimentos. Mais uma, então, que muito se discute no meio de pensão alimentícia. Uma das genitoras pediu o reajuste da pensão, só que eu tenho outras 2 pensões. Automaticamente as outras 2 também têm o aumento ou apenas uma? Não, apenas aquela que pediu. E justifico por quê. Para conseguir esse reajuste na pensão, esse aumento na pensão, a parte vai ter que efetivamente comprovar a necessidade. Então, comprovando a necessidade, cada criança tem a sua necessidade, né? Isso também, a gente precisa considerar a capacidade de cada mãe, né, de cada filho. De repente tem uma mãe que tem um emprego fixo, tem uma condição de vida melhor, como que ela vai conseguir pedir para o filho um aumento se ela também tem uma boa condição, né, em detrimento de outra que de repente está desempregada, não consegue pagar aluguel, tem dificuldade? Então são situações bem distintas e é por isso que é importante analisar cada caso. Para a gente finalizar, doutor, participação de uma ouvinte nossa aqui. Doutor, até que idade é obrigatório o pagamento da pensão alimentícia? A obrigatoriedade, ela perdura enquanto durarem os estudos do filho, né? Que aí já não é mais criança. A partir de 18 anos, em tese, 18 anos cessaria o direito à pensão alimentícia. Mas se tiver estudando, ou seja, fazendo uma faculdade ou algum curso, né, de nível superior, manteria. Agora, tem algumas questões que devem ser observadas. Primeiro, essa pessoa que realmente necessita, esse é o ponto fundamental. Porque a gente observa vários casos onde a pessoa é casada, né, já tem até filhos, mas quer continuar recebendo a pensão alimentícia justificando que está estudando, né? Então, cada caso tem que ser analisado. A pensão alimentícia, ela é destinada a quem realmente precisa. Se um filho que tem o sonho de fazer uma faculdade, né, tem dificuldades financeiras e não consegue, não tem sua vida financeira estabilizada própria, e não consegue manter os estudos sem auxílio da pensão alimentícia, esse sim certamente vai continuar recebendo a pensão alimentícia, tá? Agora, não adianta, muitas vezes as pessoas tentam, olha, não, tá chegando 18 anos, então vou pedir para meu filho se matricular em algum curso aí para falar que está estudando e eu continuar recebendo pensão alimentícia. Não adianta querer enganar a justiça, que infelizmente a pensão é para realmente quem precisa. Doutor, mais uma vez um assunto muito debatido em meio à sociedade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Tony, Marquinhos, ouvintes, internautas, e até a próxima semana. E aí, com frio ou com o clima um pouquinho mais quente? Bom, de acordo com as informações que nós tivemos aqui pela manhã, a semana que vem promete esquentar um pouquinho mais. Já a partir de
amanhã a temperatura vai se elevar um pouquinho. Então vamos ver se vai voltar à academia. Não, Exatamente. academia agora é só à noite. Você tem visto foto, Marquinhos? Não. Eu? Deixa Meio por baixo dos panos. Deixa né? quieto. Bom, como aqui eu tô no controle, eu vou cortar o microfone dos dois. Tchau. Tchau, tchau.